E aí galera, bora eu de novo aqui agora, Rurouni Kenshin, e não apenas ele, mas trazendo também Samurai X. Primeira vez que apareceu aqui no Brasil em formato mangá, quem já compra mangá mais tempo deve saber, eram assim, os famosos meio tancos. Aí o que a galera podia fazer, né? Para não vender tão caro, fazia meio tanco, formato bem pequenininho, aproximado dos mangás mesmo, papelzinho da JBC na época, papel comum, papel jornal. Muitos mangás hoje em dia também são vendidos assim, mas papel offset é indiscutivelmente melhor, não é isso? O Rurouni Kenshin, que além de você ter o tanco completo, né, ele equivale a esses dois pequenininhos aqui, ó. Ele é um pouquinho maior, né? Você pode dar uma valorizada nos desenhos dessa forma, aqui para vocês terem uma ideia do tamanho, comparação de um para o outro. E outra, cara, papel offset, bicho. Que diferença! Para você ver as imagens, né? Com essa qualidade, né? Além do desenho ficar maior, no papel branco você tem uma visibilidade bem melhor, não tem comparação. Né? E no caso do Samurai X, os trabalhos do Atsuki com o Kenshin, o cara desenha cenas de luta assim inigualáveis. Eu gosto muito das cenas de luta dele, então isso aqui com certeza dá uma boa valorizada. Para quem não conhece, o que é, né, o Samurai X ou o Rurouni Kenshin? Quando apareceu no Brasil, seu primeiro em desenho animado, né? Passava na Rede Globo com muitos cortes, por onde eu fiquei sabendo, né? Os meus amigos me mostraram depois. E assim, a premissa é um samurai que não mata. E eu fiquei naquela, que diabo de samurai é esse que não mata? Como é que o cara vai vencer uma luta sem matar o outro oponente, né? Sendo os dois samurais. Aí, beleza, um amigo comprou essa versão aqui, né? Na época, claro. Me emprestou. E eu, beleza, eu fui ler sem muita fé, né? Não, um samurai que não mata deve ser muito paia. Fora que outra, a princípio eu não gostei muito dos desenhos do Atsuki. Ele me parecia, na verdade, como se fosse um ocidental tentando desenhar mangá. Né? Eu não achava o traço dele lá muito bonito. Com o passar do tempo, isso muda muito mesmo. O traço dele vai ficar bastante diferente nos volumes finais. Do meio para o fim, né, você já nota uma grande diferença. Mas assim, fui lendo, né? Muito sem fé e tal. Primeira e segunda edição, não achei nada demais. Aí beleza, chegamos na edição 2 e 3 do meio tanco, aqui estão, ó. É uma coisa que é prática comum, né? É que eles fazem o quê? Eles pegam a capa original, colocam nos números ímpares. Aqui, né, o número 1 das duas versões. É a mesma imagem, né? Eles só deram uma diagramada diferente. E no caso do volume 2, esse daqui é o 3 do meio tanco, né? 3 e 4. Equivalem a esse volume completo aqui, o tankobon inteiro, usando a mesma imagem. Então, não me conquistou, né, a princípio, mas aí eu fui lendo, né? Beleza, o cara tá me emprestando, eu vou ler, vou conferir, ver se realmente não é legal. E as primeiras histórias não são mesmo tão interessantes. Aqui aparece o primeiro personagem interessante mesmo, depois do Kenshin, que é o Sanosuke, ou Sanosuke, né? Como é mais fácil a gente dizer. Que é esse cara aqui que é o briguento. Beleza, históriazinha do Sanosuke, ok. Vamos pro número 4. Aí sim o negócio começa a mudar. O Atsuki, ele é fã de comics. Se vocês acharam esse cara aqui parecido com o Gambit, então eu não estou sozinho. Agora, com esse personagem aqui, que é o Jin-E Udo, a história começa a ficar mais legal. O que acontece? O Kenshin, ele é um samurai conhecido como retalhador, né? Era o Hitokiri Batosai, que era o retalhador do governo, né? E esse cara aqui, o Jin-E, ele também era um retalhador. Então ele quer ter uma luta com o Kenshin e fazer o Kenshin voltar a ser um retalhador como ele foi no passado e tal. E aí se torna bastante interessante, né? A partir dessa parte aqui. E aí eu já fiquei fã. Indo adiante, chegamos nos volumes 5 e 6. Depois da história do Jin-E, aqui eu já estava conquistado. Começa a história desse personagem aqui, o Aoshi Shinomori. Depois o cabelo dele muda, fica bem mais legal. Aqui tá horrível. A história do Aoshi envolve essa outra aqui, que é a Megumi Takane, que ela é uma médica que está sendo obrigada a produzir ópio. E aí tem essa galera aqui que trabalha com esse Aoshi, né? Eles eram de uma organização
chamada Oniwabanshu, que no passado eles foram oponentes nas guerras lá do Japão do pessoal do Kenshin, né? Do nosso querido Samurai X ou Rurouni Kenshin. Então eles queriam ter lutado contra ele no final da guerra lá, mas não tiveram essa chance. Volume 5 e 6 equivalente aqui ao 3, né? Então aqui eles estão servindo como uma espécie de cães de guarda para esse cara aqui. É o Kanryu Takeda, esse é o cara do ópio, né? E aí tem uns combates bem interessantes aqui, você já começa a ver umas técnicas de espada aqui legais e tal. E eu não sei vocês, gente, mas eu não leio muito rápido, talvez porque eu gosto de olhar em detalhes as imagens. Quando tem combate, eu olho como é que o cara fez o movimento e tal. E a partir dessa história aqui começa a ter muita coisa legal nesse sentido. Né? E o Kenshin, ele é como se fosse o Luffy. E cada luta ele aparece com um golpe diferente, uma coisa diferente para solucionar um problema, é muito legal. Indo mais pra frente, volume 9 e 10, aqui você tem uma historinha, que eu me lembro que é a história solo do Yahiko. Ah, gente, outra coisa interessante, por que eu gosto de pegar versões novas? Olha aqui o que acontece com o papel, né, jornal com o passar do tempo. As edições são bem guardadas, elas têm plásticos individuais e tudo, ou tem um plástico grande para várias, mas ela dá uma amarelada horrível com o tempo. E se você é que nem eu, que tem aquela bendita rinite alérgica, isso é um problema, cara. Papel ruim assim. Então é melhor mesmo, se você tiver condições, né? Coloca aí no cartão, sei lá, mas consegue uma coleção mais novinha que vale a pena. Depois da história solo do Yahiko ali, eles entram em um período de historinhas um pouco curtas, antes de entrar numa saga grande e decisiva, né? Que é a saga do Makoto Shishio. Esse aqui é o Raijuta. Eu não gosto dessa parte aqui da história, eu acho muito fraca. Né? Esse cara aqui quis dar uma de gostosão, de fodão pra cima do Kenshin, como se ele fosse um grande samurai. Engana esse moleque aqui que quer ser aluno do cara. Mas o cara, na verdade, é uma farsa. Depois da história do Raijuta, eu acho que ela vai até aqui, ele entra com uma história curta do Sanosuke, né? Já tinha havido a história do Yahiko. E aí, depois da história curta do Sano, a gente vai conhecer outro personagem central da história, cara, muito fodástico, que é o Saito. Isso aconteceu aqui no volume 13 e 14. Aqui o Saito na capa. Aqui, eu fui mostrando os formatinhos, esqueci de mostrar os formatões, né? Então, volume 5 é equivalente ao formatinho 9 e 10, a história do Raijuta. Vamos colocar aqui. Tá aqui o 6, equivalente ao 11 e 12. Ainda aqui a história do Raijuta, que o Yutaro junto com o Yahiko, né, que é um molequinho que mora no Dojo Kamiya, onde o Kenshin mora com a Kaoru. Acabei não explicando o contexto dele para quem não conhece, né? Desculpa, pessoal. O que acontece é o seguinte: o Kenshin, ele nas guerras lá do passado, ele era o retalhador, né? Só que ele fez um voto de não matar. Né? Mais na frente na história nós descobrimos o porquê desse voto de não matar, né? Ele se arrepende do que ele fez. Ele entrou na guerra e tal para fazer a diferença de uma forma positiva, mas no final ele viu que não foi o que ele esperava. E aí ele vira um andarilho, né? Que é esse nome Rurouni, é uma brincadeira com essa palavra andarilho. O Atsuki explica isso entre as histórias, que é outra coisa que eu acho muito legal no Samurai X, que ao fim de um arco, ao fim de uma história, ou quando um personagem surge ou quando ele é derrotado, o Atsuki dá uma pequena pausa, né? Quando termina uma história e vai começar outra, e explica o processo de criação daquele personagem, como ele pensou nas ideias. Então é uma coisa extra que eu acho muito interessante. Alguém já viu o Omega Red nos X-Men? Aposto que sim, olha aqui. E ele não nega as influências americanas dele. Ele gosta de mostrar de onde ele tirou a ideia e tal. Ah, peguei o visual tal de pessoa X, peguei a personalidade de personagem Y. Aqui o Saito. Então é bem interessante para você conhecer o processo. Ok, então ele era um andarilho, né? Conhece ela, a Kaoru Kamiya. No começo da história ela está passando por um problema lá e ele ajuda ela e passa a morar no dojo como um hóspede, né? E ajuda ela nos serviços domésticos e tudo. E aí depois entra o Yahiko também como morador do dojo e vira aluno dela. E a história vai crescendo, né? Os personagens vão nos envolvendo de uma maneira muito interessante. O desenvolvimento de roteiro dele, junto com os editores que o ajudavam, foi uma coisa muito bem planejada, cara. Você tem que admirar bastante o trabalho do Atsuki, ele é muito esforçado.
o volume do Saito. A partir daqui, eles entram na saga do Makoto Shishio, né? Como eu comentei antes, que é uma saga bem longa. Ela vai terminar no meio tanco aqui, ó, volume 35 e 36. Aqui o 35 é o epílogo final, né, da saga de Kyoto, depois da derrota do Makoto Shishio. E aqui o 36 é o começo da história mesmo do Enishi, que é esse personagem aqui, né, que no volume completo temos aqui, volume 18, né, que o Enishi é um cara do passado do Kenshin, da época dele de retalhador. Outra coisa interessante também do Watsuki comentar, o mestre do Kenshin, personagem muito legal. Uma coisa legal do Watsuki comentar o processo criativo dele é que ele mostra pra gente todos os problemas que ele teve para criar uma história que fosse interessante, porém adequada para o público que ele queria atingir. Porque tem muito contexto histórico aqui, ele fez bastante pesquisa e tal. Então, digamos que isso aqui poderia ser até para um público seinen, né? Um público jovem adulto, a galera já maior de idade, mas a ideia dele era fazer realmente um mangá shonen, né? Que é um mangá para meninos. Então essa era uma eterna preocupação dele. E não deixar a história muito densa, muito pesada, né? Que não ficasse adequado para meninos lerem. Olha aqui, menino, o braço voando. Mas então, você vê o sofrimento do cara. Gente, olha essa cena aqui. Que coisa bem trabalhada. Tanto ele quanto os assistentes dele merecem muitos parabéns, cara. Isso aqui é muito bem feito. As cenas de batalha são altamente empolgantes. Eu ficava louco para ver as continuações quando eu estava lendo os combates. Não só os do Kenshin, não só os do Sanosuke, ou Sanosuke, como queiram, mas os outros personagens também. Ele se preocupa em dar combates interessantes e aprofundar cada um deles. É muito legal. Só que sem exagerar na quantidade de personagens como o garotão do Bleach, né? O Titekubo. O Titekubo cria personagens demais e aí não dá para aprofundar todo mundo direitinho. Continuando aqui falando sobre essa beleza de mangá. Rurouni Kenshin 28 originalmente saiu aqui como Samurai X, número 55 e 56 da JBC. Nesse tempo aqui, o trabalho de desenho dele já está muito diferente. Ó. Eles pegaram uma imagem bem antiga aqui para fazer a capa do volume. Na verdade, usaram agora no ímpar, né? Que normalmente eles colocam a capa original no ímpar. Olha aqui como está o traço dele. Ficou muito mais mangá do que antes. Mas hoje em dia eu sinto um saudosismo desse traço dele aqui, do traço das primeiras histórias. Mas enfim, aqui você tem o final mesmo do mangá, né? Você tem a resolução da história do Enishi, né? E você descobre todo o passado do Kenshin, como aconteceu a cicatriz em forma de cruz, né? Quem eram as pessoas que estavam envolvidas com ele no passado e tal. Você vê a conclusão das lutas contra os últimos inimigos. E o Free Talk, que é onde ele falava com a gente, né? E falava sobre os personagens e a produção do mangá. Olha aqui como tá bonitinho, amigo. Ele gostava de fazer tudo isso e, assim, seguia em frente, sempre mostrando as dificuldades pra gente. Mas o que aconteceu? Apesar das dificuldades, né? O mangá era muito bem sucedido e ele estava cansado. Né? É um trabalho exaustivo, é um capítulo por semana, vocês imaginem aí, né? Tudo bem que ele não desenha sozinho e para escrever as histórias ele tem orientação dos editores, mas mesmo assim é muito trabalho. Outra coisa que ele sempre faz, ele coloca historinhas extras. Né? Sobrou espaço no mangá, beleza, vamos ocupar, bota uma história extra aí, outro trabalho dele. Isso daqui foi uma coisa que ele fez no final do Kenshin, né? Então, ele estava no auge do sucesso. E aí ele queria acabar. Ele pensou em fazer uma saga extra, chamada Saga de Hokkaido, né, onde teria mais alguns acontecimentos. Mas como ele estava cansado e queria acabar, ele acabou, né, convencendo a editora da necessidade dele terminar o mangá por ali. Eles aceitaram. E aí ele fez uma coisinha ou outra do Kenshin depois. Ó. Especialzinho do Yahiko. Gosto muito dessa capinha aqui da original, digamos assim, da JBC, né, a primeira versão. Tá aqui a segunda. Ela já fica bem padrãozinho, né, com a edição nova. Agora essas aqui que eles colocavam sempre um fundo assim como se fossem os tecidos e tal, eu acho bem legal. É uma história solo do Yahiko, né? Aparece o Kenshin, lógico, tá aqui ele, o cabelinho curtinho, né? O Yahiko tá usando a Sakabato, né, que é a espada que o Kenshin usa, a espada de lâmina invertida, que é como ele consegue não matar os inimigos dele, né? Utilizando essa espada aí, ele estava seguindo com o voto dele de não matar, ao mesmo tempo que poderia proteger as pessoas, né, da nova era que ele buscava trazer. Aí depois disso aqui, o que saiu no Brasil de Kenshin
foi o Kenshin Kaden, que ele é isto aqui. Então, o que é o Kaden? O Kaden ele é um compilado de informações sobre o mangá, né? Ele começa aqui, ó, com algumas ilustrações que foram usadas até nas capas dos meio tancos. Essa aqui, por exemplo, com o Makoto Shishio. Então ele traz ilustrações, ele traz fichas de personagem, comentários, entrevistas. É um material interessante de ter caso você seja assim muito, muito fã da obra mesmo, né? Como eu estou demonstrando ser aqui. Uma coisa que começou e eu não curti muito, mas logo nas primeiras edições já mudei de ideia. Então tem detalhes sobre as sagas, né? Comentários, tem altura, esse tipo de detalhe bobo, né? Sobre os personagens que às vezes a gente gosta de saber, mas tem por aqui, ó. E ele vai comentando o mangá todinho, saga a saga, personagem a personagem. Vale a pena você dar uma lida, né, se você procura um material extra depois de concluir o mangá. Mas não foi só isso aqui de extra. O Seijuro Hiko, o mestre do Kenshin. Um dos melhores personagens, mas é apelão demais. Pronto, depois do Kaden, a gente teve, além do Kaden, a Sakabato de Ahiko, isto aqui. Isso eu achei bem melhor do que eu esperava. Quando eu comprei essa versão completa, né, eu comprei ela de uma vez só, vieram juntamente esses dois aqui, e eu vou ler para saber qual é. Então, o que é isso aqui, essa versão do autor? Esse mangá foi solicitado pela editora quando o filme do Kenshin estava para sair. Então, seria uma espécie de promoção, né, do filme do Rurouni Kenshin. Mas ele não tem nada a ver com o filme, não. É um resumão da história, das primeiras histórias, onde ele muda algumas coisas. Aqui o Jin-E, aquele que eu disse parece o Gambit, aqui ele mudou a cor da pele dele para dar uma diferenciada. A luta do Jin-E ficou ainda mais bizarra do que já era antes. É um personagem bem estranho, mas muito legal. O Kanryu Takeda ficou mais afetado, um pouco baseado também no cara do filme. Então você tem uma nova versão aqui no início chamada Cinematógrafo, né, onde ele faz esse resumo, ele reutiliza personagens de maneira diferente. Esse personagem aqui, por exemplo, é o Banjin. Ele é um personagem de uma saga lá na frente, lá do Enishi, né? Esse personagem também é do Enishi. Tem um cara aqui que parece o Kenpachi Zaraki do Bleach, e tá ali o dinheiro lá no final. Então ele dá uma nova versão para os acontecimentos e ficou bem legal. O diferente também é você ver as primeiras histórias desenhadas com o traço atual do cara. Você vê a mudança nas coisas, como ele fez, né? Melhores decisões e tal. E um desenho mais bonito. Embora, como eu disse antes, eu seja saudosista daquele traço da parte do meio do mangá, digamos assim, né? Fora essa parte do cinematógrafo, você tem o ato zero. O ato zero ele já é algo que você relaciona diretamente à saga original. É uma história que se passa imediatamente antes dos acontecimentos do número 1, seja você um dono do Rurouni Kenshin ou do Samurai X. Essa história aqui ela é importante de certa maneira, né? Ela não faz grande diferença não, mas ela é canon. Ela faz parte, é uma história oficial dele. Temos mais alguns free talks aqui, onde ele explica novamente o processo. Está aqui a segunda parte do cinematógrafo. E assim, ele se saiu bem melhor do que eu esperava nisso aqui. Eu pensei que fosse só um requentado muito besta da história, mas não, é bem divertido. E a maneira como termina é massa também, porque ela dá uma ideia de que, se ele continuasse essa história aqui, entraria nas sagas dos inimigos mais fortes da história original, né? Que é o Makoto Shishio e depois o Enishi, que foi o último inimigo dele. Aí, sobre alguma possível continuação, começou a sair há alguns anos, eu acredito que ainda esteja saindo, a saga de Hokkaido. Finalmente ele resolveu fazer, junto com a esposa dele, a Kaoru Kurosaki. Eles estão escrevendo e desenhando juntos em capítulos que eu me lembro estavam saindo mensais, né? Eu ainda não comecei a ler isso, eu estou querendo dar uma relida ou pelo menos uma reassistida, né? Já que tem no Netflix, eu comecei a reassistir o anime, que eu assisti ele alguns anos atrás, não gostei muito, achei ele muito aquém do mangá, fora que ele tem muitas sagas em bromation, digamos assim, né? Que não fazem grande diferença no final da história, e o finzinho mesmo da história não foi adaptado para a TV. Você teve OVAs,
onde você vê o passado do Kenshin, que ficaram maravilhosos, os OVAs, muito bonitos mesmo. E os OVAs avançam no tempo e você tem até uma adaptação da luta dele contra o Enishi no final. São bons OVAs, né? Muda um pouco a história, mas vale muito a pena você ver, a animação é belíssima. E aí o que é que eu vou fazer, né? Eu vou assistir o anime. Aí eu já evito reler o começo do mangá, eu vou só dar uma folheada, né, para ver como é que estão os meus volumes. E enfim, é um prazer estar curtindo de novo aqui o Kenshin, que era uma das coleções que eu mais queria ter nesse formato bonito, né, com o papel offset e tal. Pena que não tem umas páginas coloridas, mas tudo bem. O importante é ter a história, mesmo que seja de papelzinho jornal. Pois é isso, galera. Desculpem alguns cortes abruptos, é porque esse meu celularzinho já tá que tá. Então, até o próximo vídeo ou até as próximas fotos e comentários de mangás e quadrinhos. Falou!